Vamos falar sobre vida real hoje nesse episódio, que eu acho que é importante. Hoje é dia 31 de janeiro e chegou a hora de analisarmos o mês de janeiro e planejar o mês de fevereiro, né? Como eu falei ali no último vídeo, eu fiz muitos planos para esse ano e fui tentando quebrar esses planos em metas diárias para eu conseguir ir acompanhando, né, a evolução de cada meta. E nesse mês de janeiro, muitas metas que eu tinha me proposto a fazer, eu não consegui fazer. E isso é um fato. Por exemplo, a minha meta, né, de treinar 200 dias no ano, ela é dividida em treinar no mínimo 16 dias por mês. Nesse mês de janeiro, eu consegui treinar 14 dias. Ficou próximo ali da minha meta, mas eu não atingi ela. E eu também tinha colocado a meta de ler um livro por mês. Em janeiro, eu não consegui terminar de ler o livro que eu tinha começado, que é O Diário de um CEO. Beleza, fatos, né? Metas que eu não consegui atingir. Mas vamos lá tentar entender o porquê, né? Eu poderia só ficar me martirizando, né? Nossa, meu Deus, eu não fiz, eu não consegui fazer, é melhor deixar isso de lado, vamos deixar isso quieto, chutar o balde. Mas essa não é a ideia. A ideia é eu construir uma vida com propósito, uma vida alinhada aos meus objetivos. E isso não é fácil. E isso não inibe da gente ter imprevistos na vida, da gente ter coisas que vai fazer com que a gente queira surtar no meio do caminho. E tentando ser justa comigo mesma, e tentando analisar de forma mais técnica, digamos assim, esse mês de janeiro, ok, eu não consegui terminar de ler o meu livro, eu não consegui treinar certinho os 16 dias, mas vamos tentar entender o porquê. Eu sofri um acidente de moto na primeira semana de janeiro e fiquei a semana inteira sem treinar. Nas outras semanas, eu fui tentar correr atrás do prejuízo ali, porque eu tinha ficado uma semana inteira sem treinar. Então, isso já justifica eu não ter conseguido treinar os 200 dias, né? Os 16 dias, gente. Os 16 dias no mês. Ok. Além desse acidente que eu tive na primeira semana de janeiro, foi um mês que eu fiquei um pouco doente, né? Por causa da minha enxaqueca. E um mês que tinha muita coisa acontecendo e emocionalmente falando, eu não estava 100%. Então tinha dia que eu não conseguia me concentrar para ler, porque eu estava pensando em um monte de outras coisas. Eu estava precisando tomar um monte de decisões nesse mês de janeiro e eu não conseguia me concentrar para estar ali lendo, né? É um livro maravilhoso, inclusive é uma indicação aqui, mas eu não conseguia me concentrar para ler. E eu não podia só pegar o livro, abrir e ficar ali lendo aquelas palavras sem absorver aquele texto, só para bater a meta, sabe? Só para dar um check ali, porque eu não ia estar fazendo aquilo da forma correta. Então eu também não quis fazer, né? O dia que eu não estava me sentindo bem, eu respeitava aquele meu limite e não lia, né? E isso, claro, fez com que eu não conseguisse terminar o livro todo em janeiro. É um livro que tem mais ou menos umas 450 páginas, né? Então é um livro médio ali, né? É um tamanho até que ok, né? Não é um livro tão pequeno. E para eu conseguir terminar de ler ele, eu teria que ter lido mais. E isso não aconteceu. E agora a gente entra na parte de beleza. E aí, a gente vai fazer o que agora? Primeiro, eu acho muito importante a gente não ficar se martirizando, sabe?
A gente tentar entender, para além de não deu certo, o porquê que não deu certo. Se aconteceu algo que fugia do nosso controle. E é importante a gente respeitar os nossos limites, sabe? Respeitar ali quando a gente não tá bem, não tentar fazer as coisas a ferro e fogo, sabe? Assim, a qualquer custo, porque pode dar certo? Pode, mas a qual preço? O preço da sua saúde, sabe? O preço do seu bem-estar, só para ter um check ali. Então, eu acho que é importante, sabe? A gente saber respeitar os nossos limites, não passar pano, né? Porque aí a gente vai para outro extremo. Tá, não deu certo, mas não, tá tudo bem, não deu certo, e vida que segue. Não, vamos tentar entender o porquê não deu certo e tentar fazer com que da próxima vez, no próximo mês, na próxima semana, amanhã dê certo, né? A gente tem que ter esse equilíbrio, sabe? Também. De não. Não, tentei, olha só, eu tentei em janeiro, não deu certo, que pena. Vida que segue, não vou tentar mais. Vou deixar a vida me levar. Também não é assim, né? A gente tem que ter sim esse equilíbrio de tentar entender os nossos limites, tentar entender o que está ao nosso alcance e o que não está. Se algo que estava ao meu alcance não foi feito, eu preciso entender o porquê para fazer da próxima vez. Né? Agora, se era algo que não estava ao meu alcance, não estava no meu controle, aí é outra história. A gente tem que tentar ser bem analítico mesmo com a nossa própria vida. Sabe aquela frase de cuide da sua vida como se fosse uma empresa? Eu acho que é um pouco disso. A gente precisa, sim, ter metas claras, ter metas que são palpáveis, que são mensuráveis, metas que a gente possa acompanhar a evolução dela, tentar encaixar aquilo num planejamento e seguir aquilo como um planejamento. Porque se fosse um projeto da sua empresa, um projeto que o seu chefe estava falando para você fazer, você não ia fazer de qualquer jeito. Ou da primeira vez que deu errado, você não ia chutar o balde. Você ia tentar de novo, e você ia tentar entender o porquê que não deu certo, e ia tentar organizar de uma nova forma. Se um projeto de uma empresa, um trabalho de uma faculdade, a gente às vezes tenta fazer da melhor forma possível, porque planejar a nossa própria vida não tem que ser da melhor forma possível. Entende? Acho que a gente tem sim que fazer isso de forma analítica, com coisas que são mensuráveis, coisas que a gente possa acompanhar ali aos poucos, né? Eu tenho um aplicativo que eu faço esse acompanhamento, vou deixar um printzinho aqui do lado, para vocês verem, né? O mês de janeiro, ele não foi o melhor mês. Eu tive dias difíceis, tive dias que eu estive muito longe de cumprir todos os hábitos, né, ali que eu coloquei para eu fazer de forma diária, porque outras coisas aconteceram, né, nesse mês e eu estava tentando só passar por esse mês de janeiro de uma forma saudável, respeitando mesmo os meus limites e respeitando os dias que eu não estava bem, né? E isso também é importante. É importante a gente se acolher quando é necessário. E queria muito deixar de dica para vocês tentar respeitar os seus próprios limites, mas que a gente também assuma as nossas próprias responsabilidades em relação ao que a gente se propõe a fazer, né? A gente precisa assumir ali a nossa parcela de culpa em relação às coisas que não dão certo na nossa vida. Porque nem tudo está no nosso controle, mas algumas coisas a gente pode sim fazer dar certo. E a gente precisa assumir a nossa responsabilidade com isso. E agora é correr atrás do prejuízo, né? Planejar o mês de fevereiro da melhor forma possível, respeitando os meus limites, sendo realista comigo mesma. Não colocando uma meta irreal e tentando fazer
tudo que eu não fiz de janeiro em fevereiro e mais outras coisas, é tentar mesmo de verdade ir com calma, né? Reprogramar o que não deu certo, fazer novas metas e tentar novamente a trazer ali a nossa vida para o eixo, né? E não só chutar o balde. Isso é importante. E para quem caiu aqui de paraquedas, meu nome é Hilary, eu sou psicóloga. Aqui a gente fala um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal, sobre construir uma vida com mais clareza, com leveza, com mais propósito, alinhado realmente aos seus sonhos, às suas metas, aos seus desejos, ao invés de ficar só vivendo ali no piloto automático, fazendo os dias passar de forma despercebida, né? Eu quero muito estar ao seu lado nessa caminhada, vou compartilhar aqui de forma muito sincera e realista todas as dificuldades, né, que a gente vai encontrando nesse caminhar, porque não é fácil, mas também a gente não pode cruzar os braços e desistir. Então, criei esse espaço para isso, para a gente ir acompanhando mesmo essa caminhada em busca de uma vida com mais clareza, com mais propósito, mesmo nos dias mais difíceis. E até a próxima!